Oi, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para quem está assistindo a aula em horários alternativos. Bom, essa aula aqui é uma aula extra, só para a gente falar um pouquinho sobre fermentação, para que as aulas de fotossíntese e respiração não ficassem assim tão grandes, tão extensas. Então eu resolvi fazer uma aulinha bem curta só para falar sobre fermentação, para complementar, porque fermentação é uma parte importante para o Enem. O que é então o processo de fermentação? O processo de fermentação ele é uma forma de produção de ATP de maneira anaeróbica, ou seja, aqui eu estou produzindo ATP, que é a molécula energética para a célula, em ausência de oxigênio. E essa produção do ATP vai se dar a partir de substâncias orgânicas, como por exemplo a glicose, que a gente viu também que é a mesma molécula usada no processo de respiração. A fermentação ela ocorre no citosol da célula, então aqui eu não tenho participação de uma organela específica. Lá na respiração, a gente vê que o processo começa no citosol, né? A glicólise acontece no citosol, mas todas as outras duas etapas de respiração acontecem dentro da mitocôndria. No caso da fermentação, o processo se restringe ao citosol, então eu não tenho participação de organela citoplasmática. No processo ocorre uma degradação incompleta da glicose. Então lembram que a glicose tem 6 carbonos, e esses 6 carbonos estão ligados a várias moléculas de hidrogênio e de oxigênio, né? E eu vou quebrando essas ligações entre os carbonos para fazer com que todas as ligações liberem energia para a produção de ATP. No caso aqui da fermentação, eu vou fazer apenas uma quebra na molécula de glicose. Então eu vou pegar aquela molécula com 6 carbonos e quebrar ela em 2 moléculas de 3 carbonos apenas. Por isso aqui eu digo que a degradação da glicose é incompleta. Essa degradação incompleta, que ocorre na ausência de oxigênio, ela é um processo anaeróbico, vai gerar, né, elétrons e hidrogênios. Quando os elétrons e hidrogênios são liberados pela quebra da glicose, quem vai receber os elétrons e hidrogênios, né, o aceptor final vai ser uma molécula orgânica, que vai depender aqui do tipo de fermentação que a gente vai estar falando. Eu vou explicar para vocês as diferentes moléculas orgânicas que podem virar aceptor de elétrons e hidrogênios. No processo como um todo são produzidos 2 ATPs, então o saldo energético da fermentação é apenas de 2 ATPs, e é produzido também o ácido pirúvico junto com os 2 ATPs. Esse ácido pirúvico aqui é que vai ser convertido na molécula orgânica que no final do processo recebe os elétrons e hidrogênios que vieram da glicose. Bom, então primeira fermentação que a gente vai estudar é a fermentação etílica, ou também conhecida como fermentação alcoólica, né? Na fermentação etílica ou fermentação alcoólica, eu tenho a produção do etanol como produto final. Então aqui a molécula orgânica que recebe os elétrons e os hidrogênios é o etanol. Então eu tenho aqui a glicose com seus 6 carbonos. Essa glicose ela vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, contendo 3 carbonos cada uma. Durante a quebra da glicose, eu vou eu vou ter como saldo energético 2 ATPs. Então lembrem lá da glicólise, que acontece na respiração. Na glicólise, eu quebro a glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Para quebrar, eu gastei 2 ATPs, mas no final da glicólise eu tenho 4 ATPs sendo produzidos, então eu tenho um saldo de 2 ATPs. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, eu gastei 2 ATPs para quebrar a glicose, produzi 4 ATPs e o saldo final aqui é de 2 ATPs. Esse é o saldo total de toda a fermentação. Quando eu quebrei a glicose, eu liberei elétrons e hidrogênios, e o aceptor de elétrons e hidrogênios inicialmente é o NAD. Então eu vou transformar 2 NAD em 2 NADH2. Esses NADs aqui, eles vão depois passar elétrons e hidrogênios para o etanol. Então o ácido pirúvico, por meio de algumas reações químicas, ele vai ser convertido em etanol, né?
Para isso, vai ocorrer aqui processo de liberação de CO2, então eu libero o CO2 e também libero o etanol no processo de fermentação etílica ou alcoólica. Esse processo aqui, ele é realizado por principalmente leveduras, então são os principais realizadores de fermentação alcoólica. As leveduras, para quem não lembra, né, são fungos unicelulares, eles atuam então produzindo etanol para bebidas alcoólicas, para uso em bebidas alcoólicas. Então esse etanol aqui, por exemplo, ou a fermentação etílica é usada na produção da cerveja, né? É usada na produção dos vinhos, dependendo do processo pelo qual esse produto vai passar, ele também pode ser utilizado na fabricação de pães. Então, no caso dos pães, o CO2 é utilizado para a aeração da massa do pão. Então, eu realizo uma fermentação etílica ou fermentação alcoólica, que é utilizado geralmente aqueles fermentos biológicos, né, acrescentados à massa do pão. Então, o fermento biológico nada mais é do que as leveduras que realizarão a fermentação. Essas leveduras vão usar a glicose presente na farinha que foi usada na produção da massa. Elas vão realizar a fermentação nessa glicose, produzindo etanol e CO2. Na massa do pão, das roscas, enfim, nas massas que são produzidas nos processos de panificação, o etanol produzido, ele acaba evaporando durante o momento em que o pão for assado, for para o forno para ser assado. Então, ele vai acabar evaporando. E o objetivo da fermentação alcoólica nos pães é você produzir CO2 para que esse CO2 faça com que a massa se torne mais leve, para que a massa cresça. Então, o objetivo de você usar a fermentação etílica na fabricação de pães é deixar a massa mais aerada. E o etanol acaba evaporando, então ele não faz parte do produto final. No caso das bebidas alcoólicas, esse etanol já fica presente lá na bebida. O objetivo é justamente produzir o etanol para a bebida. Outro tipo de fermentação é a fermentação lática. Então aqui, o aceptor orgânico, né, final de elétrons e hidrogênios é o ácido lático. No processo de fermentação lática, a gente tem basicamente a mesma reação ocorrendo. Então, novamente, eu tenho glicose sendo quebrada em duas, produzindo 2 ácidos pirúvicos, cada um com 3 carbonos, produção de 4 ATPs com um saldo de 2 ATPs, né? Eu tenho os NADs recebendo os elétrons e hidrogênios no início da reação. Depois, o ácido pirúvico ele é convertido em ácido lático, e aí os elétrons e hidrogênios passam do NAD H2 para o ácido lático. Então, o aceptor final aqui é uma molécula orgânica, que no caso é o ácido lático. A fermentação lática, ela é feita principalmente por bactérias. As mais conhecidas são os lactobacilos, que são utilizados principalmente na produção de alimentos que são derivados do leite. Então, na fabricação de queijos, na fabricação de iogurtes, na fabricação do próprio leite fermentado, né, que o mais conhecido é o Yakult. Então, eu tenho lactobacilos participando desse processo aqui de conversão do ácido pirúvico em ácido lático. Mas a fermentação lática também pode acontecer nos nossos músculos esqueléticos. Quando você realiza exercícios excessivamente, sem ter esse costume de estar realizando esses exercícios, o seu músculo ele não tem a demanda de oxigênio necessária para fazer a respiração e gerar energia para o músculo continuar funcionando. Então, nesse caso, na ausência do oxigênio, seu músculo acaba realizando fermentação lática. Então, ele começa a quebrar a glicose na ausência de oxigênio para produzir ATP. Nesse caso, o ácido pirúvico é convertido em ácido lático, e esse ácido lático acumulado no seu músculo, ele acaba te causando muita dor. Então, ele gera uma sensação de queimação do músculo. O ácido lático, quando fica acumulado no seu músculo, ele bloqueia uma via de movimentação das proteínas musculares, que é o bloqueio da liberação de potássio para que o músculo possa contrair e relaxar. Então, quando o potássio
Quando o ácido lático bloqueia a liberação do potássio para o músculo se movimentar, o seu músculo acaba sofrendo uma contração sem o relaxamento. Então, ele acaba contraindo e parando só na contração. É a cãibra que a gente tem, né, quando você exercita excessivamente sem ter o hábito de se exercitar assim. Nesse caso, a cãibra associada à presença do ácido vai causar uma dor muscular que pode durar por um período aí extenso, dependendo do quanto de exercício você fez. Então, na fermentação lática, eu tenho produção de ácido lático, produzindo alimentos geralmente derivados de leite, ou eu tenho também a produção do ácido lático na musculatura esquelética humana, causando dor e cãibra. E, por fim, existe ainda a fermentação acética. A fermentação acética, ela é uma variação da fermentação alcoólica, tá? Então, eu tenho a via aqui exatamente a mesma, de quebra da glicose, produzindo ácido pirúvico com 3 carbonos cada um, e o ácido pirúvico sendo convertido em etanol e CO2. O etanol, ele vai passar por uma outra reação química que é feita por uma bactéria conhecida como Acetobacter. A bactéria Acetobacter converte o etanol em ácido acético. Essa bactéria, ela é uma bactéria que atua na dependência de oxigênio. Então, a conversão do etanol na fermentação acética em ácido acético é feito em presença de oxigênio. A bactéria Acetobacter, ela converte o etanol em ácido acético em presença de oxigênio, e esse ácido acético aí pode ser utilizado pela indústria. Tanto pode ser utilizado na sua forma pura, né, o ácido acético vendido geralmente para laboratórios, ou ele também pode ser utilizado na fabricação, por exemplo, do vinagre. Então, essa fermentação acética aqui é a que vai fazer a produção do vinagre. No caso do ácido acético, eu primeiro tenho que passar pela fermentação alcoólica, tá? Então, ela não acontece de forma direta. Primeiro, o etanol é produzido e depois, com a presença de outras bactérias, aí o etanol é convertido em ácido acético. Bom, gente, sobre fermentação era só isso mesmo, é um conteúdo pequenininho, era só para não ficar tudo junto, respiração e fermentação, para que ficasse mais fácil de vocês entenderem. É uma parte importante para o Enem, tá? Principalmente as aplicações, subprodutos de cada tipo de fermentação. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. É um conteúdo fácil, principalmente depois que você estuda respiração, tá? E qualquer dúvida é só vocês me chamarem. Abraço para todo mundo e bons estudos para vocês.